O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isto, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, padres, missionários, colaboradores da vinha do Senhor, povo de Deus, sabemos, como nosso Senhor nos ensinou, que se conhece uma árvore pelos frutos. Sabe-se que a verdade e a graça atuam em alguém pelos frutos. Assim que a gente sabe se a graça de Deus está atuando nas nossas vidas pelos frutos. E hoje o Evangelho nos fala de alguns frutos: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Práticas relacionadas ao próximo e a Deus. Mas o Senhor também dá o caminho de como vivenciar essas práticas. Não sem dor, né? Limpar o copo e o prato por dentro. Quer dizer, viver o caminho de purificação do pecado, das obras mortas. Se queremos de fato o bem, então devemos começar não por apontar os erros dos outros, mas nos acusando a nós mesmos. É pelo caminho da purificação do coração que vamos chegar lá na frente, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. O problema destes mestres da lei e destes fariseus aqui era o de darem uma de santos na frente dos outros e não buscarem uma conversão real, vista por Deus, na luta de cada dia, especialmente aquela luta que ninguém vê, escondida. Como diz nosso Senhor, como diz Deus no Antigo Testamento, quando vai escolher Davi: o homem vê a aparência, Deus vê o coração. E é isso que nós ouvimos aqui no Salmo de hoje, Salmo tão belo, 138, que diz, falando realmente que Deus conhece o nosso coração: Senhor, vós me sondais e conheceis, sabei quando me sento ou me levanto, de longe penetrais meus pensamentos. Percebeis quando me deito e quando eu ando, os meus caminhos vos são todos conhecidos. A palavra nem chegou à minha língua e já, Senhor, a conheceis inteiramente. Por detrás e pela frente me envolveis, pusestes sobre mim a vossa mão. Esta verdade é por demais maravilhosa, é tão sublime que não posso compreendê-la. Veja, Deus nos conhece. E vemos essa consciência de ser visto por Deus em São Paulo, aqui na primeira leitura que nós ouvimos. Ele diz assim, olha: uma vez que Deus nos achou dignos,
a ponto de nos confiar o Evangelho, falamos não para agradar os homens, mas a Deus, que examina os nossos corações. Bem sabeis que nunca usamos palavras de adulação, nem procedemos movidos por disfarçada ganância. Está vendo? A consciência de Deus, a verdade, a dissimulação, o oposto, né? Deus é testemunha disso, quer dizer, ó, Deus vê. Não precisa que os homens necessariamente saibam. Deus é testemunha disso. E ele continua. E também não procuramos elogios humanos, nem da parte de vós, nem de outros. O problema, então, dos fariseus, e que também pode ser o nosso, é que eles queriam aparecer. Queriam parecer sem ser. E um dos motivos que alguém pode buscar agir assim é o desejo de ser estimado, de ser honrado. Jesus critica isso dizendo dos que querem os primeiros lugares, em outros momentos, né? E gostam de ser honrados. O problema é querer ser estimado, ser honrado pelos homens e às vezes não cuidar para não ser reprovado por Deus. A estima e a honra são coisas boas, desde que tenham o seu fundamento honesto, verdadeiro e não estejam acima da glória de Deus. Veja, a gente está falando aqui dos fariseus, lembremos que São Paulo era fariseu. E como é que ele chegou a se libertar, então, das garras desse desejo imoderado e puramente humano, né, de honra? Ele superou isso porque ele foi encontrado pelo amor de Deus na estrada de Damasco. O amor de Deus foi revelado a ele por Jesus Cristo. E ele pode agora, experimentando o amor de Deus, confessar o seu pecado. Começar a limpar o prato, né? Ele pode dizer: não mereço ser chamado apóstolo. Sou o último dos apóstolos, porque persegui. Olha a acusação de si. Começa a limpar o prato. Ele chega a dizer na Epístola a São Timóteo, no capítulo 1, versículo 15, ele diz assim: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Olha como é que a gente alcança a justiça, a misericórdia e a fidelidade. O primeiro movimento é o do arrependimento diante do Senhor. São Paulo foi encontrado pelo amor de Deus e pode reconhecer seu pecado. E quantas vezes depois nós vamos ver São Paulo nas suas cartas falar do amor de Deus? Quantas vezes no Evangelho nós vamos ver Jesus falando do amor de Deus? As pessoas fazendo experiência com o amor de Deus. No Novo Testamento, tantas vezes falando do amor de Deus. Se nós parássemos um pouco mais diante desses textos e víssemos que somos realmente amados por Deus, a gente não ia ficar buscando tanto elogio e estima para se sentir alguém. Porque Ele já nos ama. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quero uma dica e aqui serve para mim também, né? Para a gente fazer essa limpeza do prato e do copo da nossa vida, do nosso coração. Fazermos sempre boas confissões. Ali é o lugar realmente de limpar o copo e o prato, e ali é o lugar em que a gente não precisa fingir. É o lugar que a gente pode mostrar ali a sujeira. Jesus está falando essas coisas para os fariseus, desculpa a expressão, né? Louco que eles aceitassem a palavra dele, para purificar os corações. Jesus fala assim, de forma tão dura, que é para ver se quebra aquele coração de pedra, e se quebra o nosso coração de pedra. No confessionário a gente pode aparecer diante dele do jeito que estamos.
E ali, mais do que nós limparmos o nosso prato e o nosso copo, é o próprio Deus que com sua mão, através das mãos do sacerdote, lava, purifica a louça do nosso coração. E não faz isso, a gente sabe, nem com água, nem com sabão, né? Faz com seu sangue precioso. Ali Ele nos lava. Meus irmãos, corramos então ao Senhor, para que Ele nos lave e para que a nossa vida passe a agradá-lo, pela justiça, pela misericórdia, pela fidelidade. Mas eu diria mais ainda, corramos para confessar os nossos pecados, para ali estarmos certos de que seremos amados. É o amor de Deus que faz com que a gente saiba que só isso, só o amor dele basta. E a partir então desse amor que nós começamos a praticar a justiça, a misericórdia e a fidelidade a Deus. E não precisa outro motivo mais. Vamos pedir já agora no altar que o Senhor nos dê, e Ele quer nos dar o seu amor, o seu sangue que também nos purifica na Santíssima Eucaristia. Amém.